Pessoal, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse livro aqui, Batistas ou Anabatistas. Esse é o primeiro volume da trilogia Origem dos Batistas, da editora CHTB. Esse livro vem endossado pelo pastor Renan Abreu, pastor da Igreja Batista Reformada Emanuel, em Sete Lagoas, Minas Gerais, e também pelo pastor Frank Oliveira, pastor da Igreja Batista Maranata, ali em Timon. É um livro que foi, olha, o acabamento do livro está muito bom, então você pode adquirir o produto sabendo que está adquirindo um livro de alta qualidade, com a diagramação muito boa. Isso aqui é da editora CHTB, como você está vendo, são os primeiros livros dessa editora. Você vai encontrar aqui muitos detalhes da editora, a ficha catalográfica. Inclusive, ó, tem muita gente perguntando como é que eu vou saber que volume é esse livro. É o volume 1, 2, 3. Pessoal, aqui na ficha catalográfica, foca um pouquinho mais de perto aqui. Aqui na ficha catalográfica vai mostrar o volume do livro. Veja só, Origem dos Batistas, volume 1. Então, esse é o volume 1. Aqui também você vai encontrar o sumário do nosso livro. Tá? O sumário está aqui apresentado. É um sumário detalhado. Então, batistas ou anabatistas. E vamos encontrar aqui todos os pontos, né, da primeira parte. Os batistas particulares e o anabatismo. Batistas particulares versus batistas gerais. O termo anabatista aplicado aos batistas particulares, rejeição do parentesco anabatista, rejeição do batismo infantil, calvinismo e anabatismo, fontes documentais desprezadas, batistas gerais e calvinismo, problemas na cronologia, estratégia pedobatista, acusação de anabatismo. Bom, aqui está o sumário geral, tá? Eu quero mostrar para vocês essa última parte do sumário, a bibliografia comentada. Então, gente, isso aqui não é uma bibliografia comum que você vai encontrar, por exemplo, no final dos livros, né? Você vai ver que aqui a bibliografia não vai estar aqui no final. Ela aparece dentro do livro como um conteúdo ainda do livro, porque eu vou separando os livros em português, os livros em inglês ou em outros idiomas que foram usados nessa obra, os livros com um conteúdo destacado e livros citados, né, outros livros que foram citados que não são exatamente da esfera da teologia. E o importante aqui é que eu vou comentar cada um desses livros que eu apresento aqui. Então, se você estiver interessado nisso aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a nossa bibliografia comentada. Está aqui, a partir da página 59, tá? Bibliografia comentada, eu vou fazer uma apresentação, uma explicação do que é isso e vou apresentar livros em português, tá? Ó, veja só, por exemplo, o livro Por Quem Cristo Morreu, uma análise crítica da extensão da expiação, do David Allen. Então, eu vou falar um pouco sobre esse livro e como eu usei esse livro aqui no meu livro, né? Depois tem o livro do Joel Bick, o livro do Michael Heinck, né? Todos eles têm uma apresentação e uma explicação do porquê foram usados. Depois vem os livros em inglês, então faço a mesma coisa com os livros em inglês. Veja só, esse livro do James Leo Garrett, Baptist Theology, a 4th Century Study. É um livro que eu vou comentar melhor mais adiante. Tem esse livro do Leonard Butcher, Religion's Peace, or A Plea for Liberty of Conscience. Então tá aqui o material para vocês entenderem como funciona a bibliografia comentada, né? E aqui os livros com conteúdo destacado, ou seja, nesses livros que eu vou apresentar aqui, eu faço uma apresentação mais detalhada, né, uma nota de fato. Veja, esse livro A Fé Batista, por exemplo, eu vou ter uma sequência de comentários desse livro em relação a esse livro que eu produzi. Então vocês vão ver porque que eu usei esse livro, o que eu comento aqui nesse livro. Veja só como é uma bibliografia bem comentada e explicativa. Depois vem o livro do Leo Garrett, Baptist Theology.
E eu também vou fazer a mesma coisa, um comentário maior, mais detalhado, mais destacado, como o próprio título desta parte do livro apresenta. E aí outros livros citados, que são, no caso, livros que não estão ligados diretamente à área da teologia dos batistas, mas livros que foram usados para explicar o contexto. Aqui, neste livro, eu usei, por exemplo, como referência o livro do David Hume, História da Inglaterra, da invasão de Júlio César à Revolução de 1688. E aqui eu explico por que eu usei esse livro aqui. Depois vem o livro do Christoph Dawson, A Divisão da Cristandade. São esses dois livros que eu usei. Pessoal, eu quero mostrar para vocês, quero dizer a vocês que esse é um trabalho que está sendo feito pela editora CHTB. Então, o CHTB não é só um curso de História e Teologia, mas também agora é uma editora de livros. Livros, claro, que estão relacionados ao tema da nossa pesquisa. E aqui está o corpo do livro, né? A apresentação feita por mim, o autor, prefácio do livro. Esse prefácio desse volume é feito pelo pastor Marcelo Ximenes, pastor da Igreja Batista Reformada do Recife. E aqui começa então a obra, né? Você vai ter o livro. Olha como o material gráfico do livro está muito bem produzido. É uma diagramação perfeita desse material. Algumas notas de rodapé que foram necessárias. Não são muitas as notas, são poucas, mas está aqui o material, né, para vocês conhecerem melhor. Está aqui, Batistas ou Anabatistas, primeiro volume da trilogia sobre os batistas particulares. Quem quiser adquirir, é só acessar o site www.chtb.com.br/loja. Procura o livro lá, ele vai estar lá, compra dividido, sem juros. Aproveita e compra outros títulos que nós temos lá também. É isso aí, valeu!